Deixa eu apresentar para vocês agora um professor que está aqui do nosso lado. Deixa eu apresentar aqui o Edgar Leite, que é professor de História das Religiões da UERJ, da Unirio. Já fez várias pesquisas referentes ao Oriente Médio. Tudo bom, professor Edgar? Me conta uma coisa, você acha que esse conflito é basicamente religioso ou é também geopolítico? Não, eu acho que ali realmente o Elman está com toda a razão. A gente tem que ter um conhecimento maior daquilo para poder tomar atitudes mais corretas ou mais precisas. O problema ali tem a ver com uma falta de diálogo muito grande, né, por parte dos agentes políticos, dos grupos, dos povos que vivem naquela área, e uma dificuldade muito grande de aceitar o outro. Quer dizer, no caso específico da história daquela região, desde o momento que o Estado de Israel foi criado, há uma oposição violenta por parte dos árabes e dos palestinos ali da região contra a existência do Estado de Israel. E eles negaram, inclusive, o Estado de Israel foi criado por uma resolução da ONU, né? E eles negaram essa resolução e estão em guerra contra Israel desde aquele momento. Então, o problema de Israel não se esgota nesse conflito da faixa de Gaza, é muito maior. Tem questões geopolíticas, sim, você levantou uma questão importante, tem a ver com democracia, e autoritarismo, fundamentalismo e liberdade, mas é um assunto bem complexo, mas bem interessante ser estudado. Como a faixa de Gaza, professor, ela foi determinada? Como é que ela surge? Essa faixa de Gaza era uma região que, na época do final da Guerra da Independência de Israel, ficou sob domínio egípcio. Mais tarde, depois da Guerra dos 6 Dias, depois de 67, Israel anexou durante a guerra e permaneceu ali até alguns anos atrás, quando ele se retirou da faixa de Gaza, exatamente para dar margem ao processo de negociação, e que acabou não redundando muita coisa, porque Israel perdeu seus interlocutores entre os palestinos. Quer dizer, Israel tinha conseguido, através de um investimento forte dos Estados Unidos, estabelecer acordos de paz com a liderança do partido Fatah, que é um partido palestino laico, moderado, com o objetivo de constituir um Estado ali palestino na região. Mas nesse meio tempo, e para isso Israel fez várias concessões, começou a se retirar de territórios, essas coisas, para dar caminho para a criação do Estado palestino. Mas nesse meio tempo, uma força política nova na região, o Hamas, que é uma força fundamentalista religiosa, tomou o controle através de um golpe naquela região, na faixa de Gaza, né? Então eles exercem ali um poder meio discricionário, autocrático, autoritário, de natureza religiosa, basicamente. A lei que vigora lá é a lei religiosa muçulmana. E dali eles mandam foguetes em direção às cidades do sul de Israel. Então essa é a razão dessa atual confrontação militar entre Israel e o Hamas. Veja bem, não é entre os palestinos de uma forma geral. O que Israel está fazendo na faixa de Gaza é tentar desalojar os terroristas do Hamas que mandam os mísseis em direção ao sul de Israel. Fala-se muito que as crianças que estão morrendo têm sido, inclusive, usadas pelo Hamas para tentar, como uma estratégia de marketing, seduzir, digamos, a opinião pública pró os palestinos. Você acha, professor, que isso pode estar acontecendo? Olha, toda guerra é um horror, né? A guerra ela é um momento assim muito dramático da existência humana. Agora, o que se comenta, e realmente isso parece ser fato, é que o Hamas sistematicamente utiliza o que se chama escudos humanos, né? Eles colocam suas bases de lançamento, as suas instalações militares em órgãos, escolas, hospitais, etc. Isso é uma prática que tem a ver muito com a ideologia do movimento, né? O Hamas é um movimento fundamentalista muçulmano que não acredita muito na vida em si, né? Eles buscam o que está além da vida, eles são, em suma, eles são suicidas, né? Não, na faixa de Gaza eu estou falando. Quer dizer, na faixa de Gaza eles depuseram, porque o presidente da autoridade palestina é o Fatah. Mas eles foram eleitos. Não, eles têm uma representação no parlamento lá. Agora, na faixa de Gaza, eles depuseram toda a autoridade do Fatah ali através de um golpe. Mataram mesmo. Houve uma mini guerra civil ali e eles enfrentaram os partidários do Fatah, do Partido Palestino Rival. Isso aconteceu. E dentro, responder assim, vamos lá, eu quero
pegar uma carona na pergunta dele e pegar a opinião de vocês com isso. Quem ganha com essa guerra? Tem alguém que se beneficia diretamente? Algum lado? Ou todos perdem? A guerra é sempre destrutiva para todo mundo. Eu acho que o que acontece aí é que a guerra, tem que teorizar a guerra. A guerra, tem um pensador, Clausewitz, pensador que teorizou sobre a guerra, ele dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. O que ele quer dizer com isso? Meio da força. Quando você não consegue chegar a acordo, você entra em guerra. Isso não é só entre estados, é entre pessoas também, né? Então a guerra, ela é um fenômeno humano horrível, detestável, mas ele eventualmente ocorre. Quer dizer, agora, o final da guerra, quando as guerras terminam, geralmente alguém reconhece uma vitória do outro. Então, como é a continuação da política por outros meios, o objetivo é esse. Quer dizer, alguém tem que reconhecer uma vitória que não se obtém através do diálogo. É claro que isso é lamentável, mas na história isso acontece sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que todo esforço que nós temos que fazer hoje é para que o diálogo se sobreponha. Por isso é que dialogar é importante na relação pessoal e na relação entre os países também.